Olá pessoal, comentar um vídeo que saiu no blog da Finnegan, é um escritório dos Estados Unidos de patentes, e já é uma notícia antiga de 2017, mas interessante, da Barbara Rudolph e do Robert Stanley. Fala sobre as patentes de com processo de tratamento, né? Com etapas realizadas por diferentes partes nos Estados Unidos. Então, tipicamente, uma reivindicação de processo envolve diferentes etapas, né? Essas etapas têm que ser preenchidas pelo mesmo agente, pelo mesmo ator. Então, esse artigo vai discutir os casos em que isso não acontece. Como é que se garante essa proteção? É conhecida como violação dividida ou contrafação dividida, em que mais de uma pessoa está fazendo a contrafação, né? Tem que ter agência de mais de um para realizar todas as etapas. Existe uma decisão que é invocada nesses casos, que é o do Akamai e Limelight Networks. A Akamai ela tinha uma patente para o método de distribuição de conteúdo pela internet. A patente ela reivindica o método de entrega de dados eletrônicos usando uma rede de entrega de conteúdo. Os provedores de conteúdo contratavam a Akamai para fornecer o conteúdo dos seus sites a usuários individuais da internet. A patente prevê a designação de certos componentes do site de um provedor de conteúdo, geralmente arquivos grandes, arquivos de vídeo, a serem armazenados nos servidores da Akamai e acessados a partir desses servidores pelos usuários da internet. O processo de designação dos componentes do site a serem armazenados no servidor da Akamai é conhecido como marcação. Ao agregar as demandas de dados de vários provedores de conteúdo com diferentes padrões de pico de uso e fornecer esse conteúdo de vários servidores em vários locais, a Akamai ela consegue aumentar a velocidade com que os usuários, no final das contas, acabam acessando esses vídeos, né? A Limelight ele executava só parte das etapas do método. E os clientes executavam as demais etapas. Por exemplo, a de marcar o conteúdo. Assim, nenhuma das partes, isoladamente, realizava todas as etapas da patente. Então, o debate é: pode haver violação direta da patente de método, segundo o 35S Code, parágrafo 271A? Tendo em vista que as etapas foram divididas entre mais de um ator, mas que existe uma coordenação entre eles? Essa foi a questão decidida pela corte, né? A Akamai alegava que, mesmo sem ter uma pessoa que realize todas as etapas, a Limelight induzia terceiros, no caso os clientes, a fazer as suas etapas. E isso fechava o ciclo da patente de método. Então teríamos aí uma violação. Então a violação está em torno de dois artigos da lei. O 271A, que fala da violação direta, e 271B, que fala da indução à violação. Tá havendo uma violação desses casos? Bom, isso foi decidido pelo Federal Circuit, depois foi levado para a Suprema Corte. A Suprema Corte, por unanimidade, 9 votos contra 0, ela decidiu que não há indução de violação, sem que haja violação direta prévia. Então, para ter 271B, tem que ter 271A, por uma única entidade. Se nenhum ator isoladamente realiza todas as etapas do método patenteado, então não temos violação direta. Logo, não há o que se falar de violação indireta. Note que a Suprema Corte ela foi questionada só sobre havia violação indireta, só isso que foi questionado para ela. Ela respondeu: olha, só pode haver
não há violação direta sem que haja, não há violação indireta sem que haja violação direta prévia. Tá? Então, uma única entidade, ela deve executar todas as etapas de um método para termos uma violação induzida. Bom, essa é a conclusão. Isso acabava dificultando a produção das patentes farmacêuticas, cujos médicos os métodos envolvem médicos e pacientes. Em 2015, essa decisão da Suprema Corte foi de 2014. Ela entendeu que não havia contrafação, né? Em 2015, o Federal Circuit ele voltou a julgar esse caso e ajustou o entendimento, permitindo responsabilizar uma parte se os atos de um agente puderem ser atribuídos ao outro quando um dirige ou controla o desempenho do outro, ou quando há uma empresa conjunta. Então, assim, ele não está contradizendo a orientação da Suprema Corte, porque, na verdade, ele está reavaliando a definição do que é violação direta. Porque a Suprema Corte diz, se não há violação direta, não há que falar de violação indireta, né? Mas aí o Federal Circuit está dizendo, está redefinindo o que é uma violação direta. A Suprema Corte, na verdade, só havia restringido a aplicação de violação induzida, né? Tem que ter a violação direta. Mas ela não julgou se havia ou não violação direta nesse caso, entendeu? O Federal Circuit, ele ampliou o conceito de violação direta, dizendo que uma parte pode ser considerada responsável por violação direta, mesmo que mais de uma entidade realize as etapas, se os atos de uma forem atribuídos à outra. Isso ficou conhecido como direct or control performance. Se tiver essa situação, então teremos violação. Esse padrão ele foi depois aplicado num caso na área farmacêutica, da Eli Lilly versus Teva, do Federal Circuit em 2017. Nesse caso, envolveu o medicamento, o permetrexed disódico, que requer pré-tratamento com ácido fólico e vitamina B12. Então, o problema é que os médicos administram parte do tratamento e os pacientes a outra, a parte do ácido fólico. O tribunal considerou que havia violação direta. Está de acordo com essa decisão do Federal Circuit de 2015, já depois da Suprema Corte. As partes elas concordaram que os médicos deram aos pacientes a vitamina B12 e o permetrexed para que os pacientes auto-administrarem o ácido fólico de acordo com a orientação do médico. Ou seja, nenhum ator executou todas as etapas do método reivindicado, mas houve uma orientação do médico ali controlando tudo. Os médicos eles condicionavam o tratamento à administração de ácido fólico pelos pacientes. Eles também estabeleciam o modo e o momento dessa administração. Assim, mesmo com múltiplos agentes, os atos dos pacientes foram atribuídos aos médicos, caracterizando violação direta, sob o padrão lá da Akamai. Além disso, a empresa Teva, que havia proposto a comercialização genérica por meio de uma ANDA, depois eu vou falar sobre esse ANDA, foi considerado responsável por induzir a violação, pois a rotulagem do produto instruía os médicos a seguir exatamente o medicamento patenteado, incluindo a parte dos pacientes, o que configurava um incentivo à infração, ainda que, novamente, não fosse o médico que estivesse realizando diretamente todas as etapas. Uma ANDA nos Estados Unidos, ANDA significa Abbreviated New Drug Application. Então, é um pedido abreviado de novo medicamento. É um medicamento genérico. É um medicamento que é submetido ao FDA por empresas que desejam registrar e comercializar um medicamento genérico, ou seja, equivalente ao medicamento de referência.
Uma ANDA, portanto, ela não precisa repetir todos os ensaios clínicos e pré-clínicos do medicamento original, mas deve comprovar essa equivalência terapêutica com o medicamento de referência. Então, esse caso da Eli Lilly fortaleceu as patentes de método, né? Eu não preciso ter o médico executando todas as etapas. E mostrou, com base no critério desse critério de dirigir ou controlar, a responsabilidade pode ser estendida mesmo em situações de violação dividida. O artigo, então, ele conclui que é prudente redigir reivindicações de método e principalmente os rótulos do medicamento de forma alinhada, prevendo a interação entre médico e paciente para garantir uma proteção efetiva. Também sugere que no futuro os tribunais poderão explorar teorias de violação contributiva em casos semelhantes. Então veja, esse caso foi um caso original ali na área da internet, do Akamai, acabou sendo estendido ali para uma patente de método da área medicamento, da área de farmacêutica. É isso então, muito obrigado então.